Seguinte, nessa aula a gente vai continuar falando sobre solução simbólica de equações diferenciais, que eu vou abordar condições iniciais de contorno e o que é que DESOLVE pode fazer, para a gente fechar essa parte de solução simbólica. Eu já tinha falado um pouco sobre condições iniciais na aula anterior, só que eu quero falar um pouco mais nessa aula aqui, em que essas condições iniciais, para que a gente passe para a equação diferencial, elas devem ser especificadas no formato de equações. De fato, a gente tem aqui uma lista, né, em que a primeira entrada seria a equação diferencial, e as outras entradas seriam as condições iniciais, e todas as duas aqui estão em formato de equações, em que, para o caso que a gente passe condições iniciais suficiente, a gente vai ter uma solução completa para a equação diferencial, ou seja, livre de constantes indeterminadas. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem, a gente passando duas condições iniciais, né, para no caso aqui, posição para velocidade, a gente tem a solução completa da nossa equação diferencial, em que, lembrando, esse é um movimento harmônico simples, né? Então aqui, né, seria a posição inicial que eu estou passando, a condição inicial para a posição inicial, e a condição inicial para a velocidade inicial do nosso sistema. E fazendo isso, né, a gente tem aqui a solução da nossa equação diferencial livre de constantes indeterminadas, em que vale destacar o seguinte também: não são todas as equações diferenciais que a matemática vai conseguir resolver de forma simbólica, e mesmo com que a gente passe condições iniciais. Então, assim, tem equações que ele não vai dar conta de resolver de forma simbólica, e aí não adianta nem passar condições iniciais nem nada, né? A gente teria que partir para outras implementações, como por exemplo o DESOLVE, enfim, tentar outras abordagens para poder resolver a equação diferencial. Mas isso foge do escopo aqui do que eu quero falar com vocês. Então, prosseguindo, a gente tem que, para esse caso, por exemplo, do movimento harmônico simples, é muito comum a gente querer expressar o deslocamento inicial, né, como sendo x0, né, o x no ponto zero como sendo x0. Só que se a gente fizer isso, né, tem um conflito entre o x, que seria a função, e esse x0. O matemático ele não vai conseguir diferenciar muito bem os dois, né? Porque, de fato, o que é esse x0 aqui? É o x, né? Ctrl tracinho, que vai dar um underline, 0, né? E aí ele não vai conseguir diferenciar entre esse x0 aqui e esse x. E de forma que, como ele não consegue diferenciar muito bem, ele não consegue resolver a nossa equação diferencial. E aí, como é que a gente contorna esse problema? A gente contorna usando a função symbolize, que pode ser obtida a partir do pacote notation do matemática. Então, carregando esse pacote aqui, ó, notation, a gente tem essa função symbolize, que vai fazer o quê? Vai atribuir a esse x0 aqui, vai passar para esse x0 um símbolo, né? Ou seja, ele vai tratar o zero como sendo um símbolo. Aí, a partir do uso do symbolize, o matemático ele vai interpretar o x0 como sendo um símbolo qualquer, como algum outro, né? Por exemplo, A, B, enfim, como qualquer outro símbolo. Então, por exemplo, avaliando aqui o needs, né? A gente tem needs notation, e aí se vocês forem ver, vai até passar aqui, ó, o matemática vai até gerar esse palette aqui, com algumas funções, né? Por exemplo, aqui se a gente pegar o full notation palette, a gente tem aqui algumas funções do palette, aliás, do pacote notation, e que vocês podem explorar depois com calma. Então aqui, ó, passando o x0 para a função symbolize, né? Usei o needs, né? Avaliei o needs. Aí agora aqui a gente tem o symbolize definido. Aí eu vou usar o symbolize em x0. E agora o x0 é um símbolo qualquer. E aí posso passar o x0, que a matemática vai conseguir resolver a nossa equação diferencial, por exemplo, né? E de maneira mais geral, a gente pode também simbolizar a velocidade inicial como sendo v0, né, conforme está aqui, né? Então, por exemplo, fazendo assim, o v0 é simplesmente um símbolo qualquer, e aí eu posso passar aqui as condições iniciais, né, para a minha equação diferencial, né, para x e para x', né, como sendo aqui x0, né, e v0. Fazendo isso, a gente tem aqui a solução, né, completa do nosso movimento harmônico simples, né, a equação diferencial do movimento harmônico simples. E a gente pode substituir essa solução aqui, né, que lembrando está no formato de função pura, porque eu passei só o x, né, a gente pode substituir essa solução aqui nessa lista, né, que está dando x de t, né, que tem os argumentos, né,
x de t, aliás, que tem as entradas, perdão, x de t e x' de t. Então, fazendo isso, a gente tem aqui nosso x de t, a nossa posição em função do tempo para um movimento harmônico simples, e aqui a gente tem a nossa velocidade em função do tempo para o nosso movimento harmônico simples. Agora, de forma alternativa, a gente pode apresentar condições de contorno em termos de vários valores independentes da variável independente. Como nesse caso aqui, ó, por exemplo, só definindo o símbolo x1, né, sendo um símbolo qualquer, a gente pode, repara, passar com duas condições iniciais pro x. Né? Passando duas condições iniciais pro x, isso vai ser suficiente, nesse caso aqui, para determinar a solução para o x de t. Né? Então aqui, repare, eu estou passando uma condição inicial para o ponto x de 0, né? Que estou falando que é x0, e uma condição inicial para o ponto 1 sobre ômega 0, que eu estou falando que é x1. Né? Então, fazendo isso, notem o seguinte, que a gente tem também a solução da nossa equação diferencial. Então, a gente não precisa necessariamente passar somente condições iniciais para posição e para velocidade. A gente pode passar condições iniciais para dois valores diferentes da posição. E isso daí vai retornar, no caso, uma solução distinta, né? Porque a gente está dando condições iniciais aqui distintas e, consequentemente, a gente está tendo uma solução distinta. E, embora as condições iniciais sejam geralmente especificadas em termos de equações simples, tal qual essa daqui, também é possível usar equações mais complicadas cujas soluções podem incluir vários conjuntos de condições iniciais, em que, reparem nesse caso aqui, ó, que é um pouco artificial, mas vai ilustrar o que a gente quer fazer. A gente está passando como condição inicial isso daqui, né, que está relacionando o x0, o x'0, né, e como condição inicial isso daqui, né, que está relacionando também o x0 e o x'0. Então, reparem, aqui a gente tem um sistema, né, de duas equações, aqui, ó, um sistema de duas equações, duas variáveis, x0 e x'0. Então, a gente consegue determinar o x0 e o x'0, aliás, matemática, né, vai conseguir determinar o x0 e o x'0 a partir desse sistema, né, que ele vai ter a solução desse sistema de equações e, com isso, vai conseguir implementar a solução desse sistema na nossa equação diferencial. Então, fazendo isso, a gente tem aqui, né, duas soluções para a nossa equação diferencial. A gente tem essa e essa daqui. Né? Só que, nesse caso, provavelmente, a gente precisaria de um outro critério, né, para escolher qual que vai ser a solução para o nosso problema aqui, né, o que vai variar de caso para caso. Agora, o que é que DESOLVE pode fazer? Bom, DESOLVE afirma ser capaz de resolver qualquer equação diferencial linear com coeficientes constantes, independentemente da ordem, e muitas equações lineares com coeficientes não constantes até segunda ordem. Então, por exemplo, várias equações que a gente tem tabeladas na física, equações diferenciais, a matemática vai conseguir reconhecer e resolvê-las para a gente, né? E até certas variações dessas equações, né? E algumas um pouco mais complicadas. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, a gente tem, resolvendo essa equação diferencial, que ele passa para a gente, né, as funções de Eide, né, em que, para o caso de, por exemplo, você está trabalhando com alguma equação diferencial, resolver, o matemático passar alguma função que você não saiba, você vem aqui, né, dá uma olhada no help do matemática, então vai no site da Wolfram também, e vê o que essa função representa. Né? No caso aqui, essa daqui é a função de Eide, né, em que você pode sempre, né, dar uma olhada, né, aqui, ó, no MathWorld. MathWorld vai te falar muito bem como é que é aquela função, né? Vai, em geral, sempre tem um link lá bem útil para você ver o que é essa função. Então, aqui a gente tem, né, a solução da equação diferencial em termos das funções de Eide. Aqui a gente tem uma outra equação diferencial, em que vocês forem ver, né, equação de Bessel, né, que vai passar para a gente, né, como solução uma combinação linear de funções de Bessel, em que aqui a gente tem a função de Bessel J, né, e a função de Bessel Y, que esse aqui, ó,
essa Bessel Y, que o matemático chama aqui, nada mais é do que a função de Bessel de segundo tipo, né? Então, é a função de Bessel de segundo tipo, que é o que eles chamam de função y de Bessel. Mas, novamente, né, vocês podem ver isso daqui também no link MathRoad. Enfim, aqui a gente também tem uma outra equação diferencial, que dá também combinação linear de funções de Bessel. E além disso, a gente tem equações que a matemática não vai conseguir resolver para a gente, né, de forma simples, né, em termos dessas funções aqui especiais, né, como por exemplo essa equação diferencial aqui, ó. Essa equação diferencial, a matemática não consegue dar uma solução para a gente apenas colocando dessa forma aqui. Pode ser que tenha alguma outra implementação que a gente consiga fazer para que a matemática dê uma solução dessa equação diferencial de forma simbólica ainda, mas isso eu não investiguei. E, em geral, quando a gente não encontra uma solução simbólica, a gente pode tentar uma solução numérica, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Então, por hoje é só. Vejo você na próxima aula.